coração e renova teu espírito em mim. Ó Pai, dá-me um puro coração e renova teu espírito em mim. Não me deixes ir para longe de ti, renova teu espírito em mim. Restaura em mim o amor, a salvação e renova teu espírito em mim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Hoje é o segundo dia das reflexões para a Quaresma, nesse grande itinerário de vida espiritual que nós estamos vivendo aqui na Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI, para te ajudar a meditar sobre a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo para entender a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa história. E Padre Nilson, nós vamos seguir o livreto das reflexões da Quaresma. Você já tem esse livreto na sua mão, ele foi enviado de presente para você. E a nossa intenção da oração de hoje é entregar-se a Deus. Mas por que entregar-se a Deus se nós já somos de Deus pelo batismo? Nós fomos batizados, fomos selados com o sinal indelével de Deus. E por que a gente tem que se entregar ao Senhor? Porque o pecado entra no caminho da gente. A nossa natureza é pecaminosa, não é, Padre Nilson? As tendências do nosso coração pendem para o mundo. E é por isso que a gente vai fazer nesse segundo dia de reflexão, de exercício para sermos melhores, o desejo de nos entregarmos de fato a Deus. Entregar tudo, corpo, a alma, os nossos desejos, mas principalmente, Padre Nilson, a nossa vontade. O caminho que é proposto pela Quaresma, Maria do Rosário, nos ajuda a compreender isso. A entrega total a Deus é um processo de conversão, é uma mudança de rota, uma mudança de mentalidade. É a proposta que nos é feita durante cada um dos dias do período quaresmal. E ao lembrar do batismo que sela a vida do cristão, eu lembro também que o itinerário quaresmal ele tem uma característica batismal. Na igreja é sempre assim, nós vivemos o período da quaresma e depois o pós-quaresma, no tempo pascal, terminada a quaresma, para lembrar da dignidade do nosso batismo. É um itinerário quaresmal que tem o seu ponto mais alto lá no Sábado Santo, onde tradicionalmente os que ingressaram na catequese de adultos são batizados. Já desde o princípio do cristianismo era assim, depois de longo tempo de preparação, os 40 dias da quaresma do terceiro ano eram dias intensos de uma preparação mais próxima para receber o batismo, porque é o momento da entrega total a Deus. O momento em que nós saímos da condição de pecadores para entrar na vida da graça. É o momento em que a gente tem um livre acesso para se submeter à vontade de Deus. Nós somos mergulhados na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo para ressuscitar para uma vida nova. Esse é o significado do batismo. Mas tem um outro gesto muito significativo no batismo, que é a possibilidade de falar com Deus e de escutar Deus. Sem o batismo, como pagãos, mergulhados na culpa original, não tínhamos acesso a Deus.
sem possibilidade de escutar Deus e sem possibilidade de ouvir Deus. É por isso que tem um gesto muito significativo no batismo, seja das crianças ou dos adultos, que é o de abençoar os ouvidos e a boca, num gesto que se chama éfeta, para que abra-se o ouvido e os lábios da pessoa, para que ela escute Deus e para que ela fale com Deus. Antes do batismo, é como se ela estivesse surda, não tem capacidade, não tem possibilidade de escutar Deus. E depois, não tem como falar com Deus. Pela graça do batismo, os nossos ouvidos se abrem, a nossa língua se desata e dá a possibilidade de falar com Deus. Toda a nossa vida se abre inteiramente ao Senhor, todos os nossos sentidos se colocam submissos à vontade de Deus. Está vendo que a origem de toda a santidade, desse processo de conversão, está ali no batismo? Aliás, a raiz de toda a santidade. Porque depois a gente fala do período quaresmal, o que é isso? É fazer uma revisão de vida para voltar à dignidade primeira, para voltar à dignidade batismal. É aquela essa a entrega. Pureza, exatamente, né, para a gente se entregar totalmente a Deus. Volta à dignidade original, aquilo que para o qual Deus nos criou, para a santidade. O batismo traz essa graça. Então, o período quaresmal nos ajuda a compreender exatamente isso. Voltar à dignidade original para viver segundo a vontade de Deus. E voltando, Padre, para essa dignidade original, nossos ouvidos abertos, nós vamos, de fato, realizar esse propósito de hoje, que é o silêncio, né? Exatamente, o silêncio interior que nos possibilita escutar Deus. Eu estava dizendo essa expressão que é usada no dia do batismo, um gesto que é feito no dia do batismo, do éfeta, é para que a pessoa escute Deus e fale com Deus. Ora, escutar e falar com Deus, é preciso passar por um silêncio interior, porque senão a gente não é capaz de escutar Deus. Deus que nos fala, nós falamos a Deus e Deus nos fala. E quando nós escutamos a Deus no silêncio interior, na oração, é aí que nós somos capazes de estabelecer os bons propósitos diante do Senhor para viver uma vida santa. Mas ainda, Maria do Rosário, para falar dessa dimensão da entrega total a Deus, o Evangelho de hoje nos ajuda a compreender isso. Cada um dos evangelhos apresentados durante os dias da Quaresma nos ajudam a entrar nessa dimensão de uma entrega total a Deus. E hoje é assim, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse vai ganhar e ganhar a vida eterna. E aí se destacam duas coisas, a cruz e a renúncia, que aliás andam de mãos dadas, né? Tomar a cruz e renunciar é fundamental para uma entrega total a Deus. Quem acha que diz assim, olha, eu vou me entregar totalmente a Deus, mas vou viver do meu jeito, segundo as minhas próprias concepções, não vivendo de acordo com o Evangelho, não se torna um autêntico discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo e não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Tomar a cruz significa abrir mão das suas seguranças. Tomar a cruz e renunciar significa renunciar ao pecado, renunciar tudo aquilo que a gente quer fazer para satisfazer o nosso ego aqui. Essa renúncia é para deixar de lado tudo aquilo que pesa sobre nós e que nos impede de seguir totalmente ao Senhor, que nos impede de ser um autêntico discípulo. E aí, aquilo que nos impede de ser um autêntico discípulo, nos impede de rezar, nos impede de fazer uma boa confissão, porque como as pessoas têm vergonha de se confessar, têm medo de se confessar e depois acham assim, olha, eu não preciso fazer mortificação, não preciso fazer penitência, não, porque nada eu estou disso. Muito bem, eu rezo na minha casa, eu com Deus. O senhor deve ter ouvido muito isso, eu já ouvi, mas nas confissões o senhor vê, Padre Nilson, o rosto do pecador que entra e o rosto iluminado daquela mesma pessoa que sai dali curada pelo remédio da confissão, não é verdade? Porque a pessoa chega ali diante do sacerdote, um pecador, e a graça do sacramento da penitência a devolve para a igreja numa outra dimensão,
um pecador arrependido que deixou ali as suas misérias para então viver uma vida nova. É sempre uma decisão de conversão à confissão. Então não precisa ter medo. Os sacerdotes já escutaram de tudo. E o sacerdote tem a graça de, terminada a sua confissão, Deus retira do seu coração, da sua vida, não é, padre? O senhor não fica lá colocando um caderninho, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, não é? Não precisa ter medo de se confessar. É a experiência da misericórdia de Deus. Jesus dizia para aqueles que o procuravam: ninguém te condenou, também eu não te condeno. Vá em paz e não tornes a pecar. Essa é a proposta do período da Quaresma. Por isso que a gente quer rezar com você agora, no nosso livreto da Divina Vontade, Reflexões para a Quaresma, no segundo dia, que a intenção era exatamente aquilo que você propôs no início, a intenção de se entregar a Deus, e numa entrega para escutar mais a Deus, num propósito de silêncio. Vamos rezar juntos? Senhor, que neste e em todos os meus dias eu entregue a minha vontade e a tua, que em meio aos meus afazeres eu mantenha o silêncio interior, para que, unido a ti, eu veja, pense, fale, ouça e sinta somente o que for do teu agrado. Pela união contigo e pelos méritos de tua paixão. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu quero propor a você exatamente esse propósito, um propósito de vida interior, para que durante este dia você faça silêncio, se recolha em oração e deixe o Senhor Jesus conduzir a sua vida. O critério é sempre Nosso Senhor, o Evangelho. Então, faça um bom propósito de silêncio interior, de rezar durante este dia para escutar Deus e colocar em prática a sua palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que sejamos purificados e voltemos à pureza do nosso batismo. Prometi no meu santo batismo a Jesus sempre, sempre adorar. Pais cristãos em meu nome falaram, hoje os votos eu vim confirmar. Fiel, sincero, eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor. A Jesus prometer meu amor.